Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E eu só tenho que te agradecer, meu Senhor. Só tenho que te agradecer. Pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão e pelo que o Senhor tem feito e o que o Senhor seguirá fazendo por nós. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa audiência, os que estão aqui pela rádio, que estão pela fanpage da Rádio Alfa. Abençoa a vida do irmão Doni, Pai, sua família, seus projetos. Abençoa teu filho, o Marcos Paulo, Senhor. Ajuda eles. São pessoas que têm abençoado esta rádio. E cada um daqueles que tem estado conosco, assistindo, participando. Te damos graças por tudo, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Muito obrigado por essa programação. E segue conosco, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez. Pois te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Vamos então a parte que nos toca. Mais uma vez, né? E essa parte que nos toca, ela é muito interessante, porque eu fiz aqui uma pergunta e eu gostaria de fazer de novo essa pergunta para você que está aí comigo, né? Através da Rádio Alfa Internacional, né? E também através aqui da fanpage da Rádio Alfa Internacional. Verdade? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que estão conosco, cada um de vocês que estão sintonizando, vão sintonizar, que vão assistir, que a gloriosa paz do Senhor, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa estar sobre a vida de cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigado aí pela audiência e poder assistir esse vídeo, que agora é ao vivo, se tornará depois uma gravação. Quero agradecer a cada pessoa que assistiu em espanhol, né? Inclusive a minha irmã Jane, que está lá em cima, ó. Ô, irmã Jane, a senhora não está na árvore não, né? Eu gosto de mexer com a irmã Jane. Ô, mãe Jane, é que eu vi ela lá em cima, lá no vídeo. Ai, Jesus do céu, meu pai. Não é brincadeira minha, né, gente? Só brincadeira minha, né? A irmã Jane não tá lá em cima, não. Ela tá ali, ó. É que eu vi ela ali, né? É que eu vi a irmã Jane ali e eu vi ela lá em cima, no cantinho, lá no meu telefone. Ela tá lá em cima, lá. Eu falei, ô, mãe, você não tá na árvore. Desce da árvore. Ela não é a mulher do Tarzan, eu já falei. Ou ela já me disse, ela não é a mulher do Tarzan. Nem anda cachete. Ai, mãe Jane, desculpa aí, vai. É que agora eu vi a mãe Jane. Agora ela tá aqui embaixo. Mas ela tá lá em cima, lá, ó, no vídeo lá. Meu pai do céu. Muito bem. Tá bom, vamos lá então. Eu vou ter que depois cortar, né, essa parte da irmã Jane brincando com a irmã Jane, na gravação do áudio. Do vídeo não vai ter como, lógico. Né? Mas é uma bênção, né? É uma bênção ter as pessoas aqui conosco, nos assistindo. E nós procuramos fazer o melhor, né? Procuramos fazer o melhor. E com todo o amor, todo o respeito que a gente tem pelos irmãos, que são pessoas estimadas por Deus, e quem somos nós para desestimar quem é estimado por Deus, né? Então vamos ao nosso estudo e vamos estar falando de um ponto muito interessante. Agora eu quero fazer essa pergunta para a irmã Jane. Ela me ouviu em espanhol, não sei se ela entendeu tudo, se entendeu bem. O povo judeu, tá, irmã Jane? O povo judeu, eles são os escolhidos de Deus, né? Mas eles são filhos de Deus? Vamos ver se a irmã Jane me dá alguma resposta. Vamos lá, irmã Jane, vamos ver se a senhora me dá aí alguma resposta, né? Do que a irmã talvez ha podido entender, né? Ha podido entender
da parte em espanhol, porque às vezes a pessoa não entende bem o espanhol, né? Tem gente que não... É o caso da Maria, a Esther Roscoel, que ela não ouve o português porque ela diz que não entende. Ela só escuta o espanhol. O português ela não ouve. Mas os brasileiros são diferentes. Os brasileiros ouvem o espanhol, né? E muitos entendem bastante coisas. Então eu queria essa resposta. O povo judeu são os escolhidos. São filhos de Deus, né? Nós estávamos explicando agora há pouco e vamos explicar de novo, mas agora em português. Porque é uma das coisas mais interessantes na história do ser humano. É engraçado que todo ser humano, eu digo todo ser humano, sente falta de algo a mais. Não estou dizendo de casamento, de homem, de mulher, de intimidade. Não. Isso aí é tudo parte natural de uma vida entre um homem e uma mulher. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu me refiro é que mesmo estando assim casados, mesmo estando com o marido, com a esposa, enfim, sempre sente algo a mais, que está fora do alcance humano. Porque toda a criação, todo ser criado por Deus, sabe que existe um Criador. Sabe que existe. Aí o ateu, que é ateu aqui? Ateu é à toa. Para mim é um à toa. Diz que é ateu, mas dá uma dor de barriga. Ai meu Deus, ai meu Deus. Quer dizer, ai meu Deus o quê? Então, de ateu, é que o diabo trata de ignorar na mente dessas pessoas um Criador. Mas não tem como. Não existe como. Não existe como você ignorar na mente da pessoa, ok? Não existe. Você pode querer ignorar isso na mente da pessoa, mas não tem como, tá certo? Nós somos pessoas que precisamos de Deus. É tão interessante isso que eu digo para você, porque o índio, os indígenas, que inclusive existem índios nas selvas, que nunca tiveram contato com a civilização, nunca viram a Jane. E se nunca viram a Jane, nunca viram o Tarzan. E se nunca viram o Tarzan, muito menos, eles devem ter visto somente a Chitinha lá, né? Esse povo, né? Ok? Então, é muito interessante isso. Ok? Então, é muito interessante isso. Mas eles sabem que existe algo a mais através daquilo que eles veem. O índio sabe disso. Então, eles adoram o sol, adoram a lua, e etc, etc, etc. Eu estava ouvindo um missionário falando aqui na rádio recentemente, não aqui nessa rádio, mas num programa, que eles estavam, que os índios em certos lugares que não conhecem a civilização, passam um avião perto, né, avião que vai estar sobrevoando, eles começam a lançar flecha e a lançá-la para derrubar aquilo. Pra vocês terem uma ideia. Pensam que é uma coisa de outro mundo. Então, todos nós sabemos, todos nós temos em nós, o Pai, o Pai é sábio. Não posso... Eu, às vezes, eu digo para vocês com sinceridade, eu às vezes tenho dificuldades de pôr pronomes, né, qualificações a Deus. Porque Ele está acima de tudo e de todos. Então, os nossos pronomes, nossos adjetivos humanos não cobrem quem é Deus, né? Então Ele pôs em nós, é como um sensor que nós sabemos que tem um ser superior. Sabemos. E Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, para aqueles que já sabem que foram aceitos pelo sacrifício de Cristo e aceitaram o sacrifício de Cristo, né? Então, o povo judeu, eles são os escolhidos, não é verdade? Mas eles são filhos de Deus? Eu fiz essa pergunta, né? Bom, então vamos aqui, já que a irmã Jane está lá no alto, vamos aqui.
Eu quero que você preste atenção, porque agora estamos em português, né? Pois. Português, pois. Pois. A adoção de filhos refere-se à filiação divina ou à herança dos israelitas? É uma pergunta. Né? A doação de ser filho, né? A adoção de ser filhos refere-se à filiação divina ou à herança dos israelitas? Como é que seria isso? Acabei de falar, não foi? Eles eram filhos de Deus por serem descendentes da carne e do sangue de Abraão. É outra pergunta. Eles eram filhos de Deus por serem descendentes da carne e do sangue de Abraão? Não. Não. A filiação somente decorre de nascimento. Interessante que quando você faz os seus documentos, principalmente no Brasil, põe lá filiação, pai, filiação, mãe, não é assim? Tem que botar o nome do pai e o nome da mãe. Não é assim? Por quê? Porque nasceu da união de um homem e uma mulher, tem o mesmo sangue, filho. Então, no caso aqui dos nossos irmãos os judeus, e o povo judeu, que tem irmãos judeus e tem povo judeu. O povo judeu é aquele que não aceitou a Cristo. Eles continuam sendo o povo escolhido. E é como se fosse Israel o termômetro da terra. Pela Bíblia a gente percebe isso. Por quê? Que se você prestar atenção no que eu estou dizendo, por eles serem povo escolhido de Deus, eles trazem uma bênção especial de Deus sobre eles. Você sabe por que eles usam aquela coisinha redondinha na cabeça, chamada de kepar, na cabeça? Aqui, nos Estados Unidos e na Flórida, especificamente, apesar que nos Estados Unidos, em quase que inteiro, não vou dizer que isso é todos, mas muitas partes dos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida, existe muito judeu. Existem as sinagogas dos judeus. Você quer ver os judeus, você vai no sábado, na rua, dá uma caminhada perto de onde eles têm a sinagoga, você vê um monte deles com aquela roupa preta, aquele chapelão, aquelas trancinhas, as criancinhas, você vê tudo. Homem e as crianças todas assim. E as mulheres bem vestidas. É totalmente diferente, é um povo diferente, né? Principalmente o judeu que busca praticar, não vou dizer que eles praticam, mas buscam praticar a lei, né, do judaísmo. Então, você olha que eles estão espalhados. Em muitos lugares onde eles estão é abençoado por Deus. É próspero, porque está na promessa de Deus para Abraão. E Deus disse para ele, em ti, que é a semente, serão benditas todas as famílias da terra. Então você presta atenção que eles têm uma coisa diferente, né? Agora vamos ver se eles são os filhos de Deus. Como já vimos aqui, né? Que não. Povos de Israel, eles não são filhos de Deus. Filhos de Deus. Para ser filhos de Deus, considerados filhos de Deus, tem que passar pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Okay? Tem que passar por isso, senão não adianta. Não tem como. Não tem como. Aquele judeu que aceitou a Jesus, ele é filho de Deus. Porque todos os que vieram antes de Jesus não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Ah, então quer dizer que Moisés... Não, eles não são filhos de Deus. Eles são a elite de Deus. Okay? Eles são a elite de Deus. Eles são amados de Deus.
Mas para ser filhos de Deus tem que passar pelo sacrifício da cruz. E eles não passaram pelo sacrifício, eles vieram antes. Eu falei e mencionei isso em espanhol e eu quero dar um bom dia para minha avó Simone. Vó Simone, Deus te abençoe, querida. Muito obrigado por estar aí comigo. Mais uma vez, nesse estudo bíblico sobre adoção. E eu fiz uma pergunta aqui. Que o povo judeu, eles são os escolhidos, mas eles são filhos de Deus. Não sei se o irmão chegou a ouvir, né? Será que eles são filhos de Deus? Então, eu estava explicando que o povo judeu que veio, todo o povo que veio antes de Jesus, eles não são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção através do sacrifício de Jesus. Agora você imagina, quando nós casamos, né? Eu casei e tal, aí naquela época tinha aqueles deputados, né? Como sempre tem hoje também, né? Eu me lembro que eu convidei acho que 2 deputados, que acho que já nem existem mais, acho que já morreram. O Vicente Bota, eu acho que já morreu faz tempo. E o outro, eu não lembro o nome, era até um cristão. Ávila, sobrenome Ávila. E ele, aí você pede presente, né? Padrinho de casamento, né? Os padrinhos do nosso casamento com Cristo, da igreja com Cristo, vai estar lá Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Isaías, Elias, Ezequiel. Escuta isso, gente. Gente do céu. Olha, eu quero estar lá, viu? Tenho lutado para estar nesse dia lá e ver esse povo todo. Gente, que coisa, gente. Você está imaginando o negócio que eu estou? Tá visualizando aí pela fé, pelos olhos da fé, tudo isso? Né? E ver Jesus, rapaz. Receber. Nossa. Não, sem brincadeira. Olha, a vontade é de voar para lá. Né? Então, o povo de Israel, eles tinham por herança, sempre tiveram por herança outras coisas, né? Outras coisas. Deixa eu falar, se você quiser compartilhar esse vídeo agora com 2, 3 pessoas, faça. Manda bala aí, ó. Compartilha com 2, 3. Quantas você quiser para estar assistindo conosco, né? Esse estudo que é muito interessante. Agora, presta bem atenção aqui. Para ser um dos filhos de Deus, presta bem atenção, é necessário ser gerado dele. Através da semente incorruptível. Os descendentes de Abraão não eram filhos de Deus e nem idôneos para participar da herança. Não eram. Abraão não é filho de Deus. E nem era filho de Deus. Ele era um escolhido de Deus. Como foi Adão e Eva. Já expliquei isso aqui. Adão e Eva não eram filhos de Deus. Eles eram escolhidos de Deus por propósito. E Deus falava com eles porque eles estavam num nível de santidade, de pureza, muito próximo de Deus. Eles não tinham pecado. Até então, né? Veja que interessante. Tanto que depois que pecaram, o que aconteceu? Eles desligaram toda a terra da comunhão com Deus. Por causa do pecado. Então, o que acontece? O caso mais específico foi daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Né? Deixa eu botar aqui para os irmãos que estão aqui comigo na rádio. Né? Os irmãos que estão na rádio podem assistir o que eu estou falando, está colocado na tela. O caso de Nicodemos é um caso específico. Jesus chega para Nicodemos, ele vai ter quando de noite, né? E Nicodemos dá um elogio tremendo para Jesus. E diz para Jesus: ó Senhor, sabemos que tu has vindo de Deus, porque os sinais que tu faz, Deus está com a pessoa, e tu é um desse aí. Jesus falou para ele o seguinte: olha, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa, hein? É necessário que você nasça de novo. É um homem velho, já pensou? Já pensou a gente ouvir isso agora, com a idade que nós temos? Vamos nos pôr no lugar de Nicodemos? Como é que é? Eu tenho que nascer de novo. Naquela época que nem sabia de sacrifício de Jesus, não sabia de nada dessas coisas, do Espírito Santo. E Nicodemos ficou perturbado e disse: Jesus, que conversa é essa, rapaz? Como é que eu posso nascer de novo já sendo velho?
Jesus disse para ele o seguinte: olha, Nicodemos, aquele que não nascer, Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito. Nesse sentido, água tem dois significados aqui. Pode ser a palavra, mas no caso, batismo. Porque o batismo também é parte da salvação. O batismo não salva. Presta atenção. O batismo não salva, mas ele faz parte da salvação. Como assim? Se você está hoje num templo, assistindo uma igreja, um culto, umas pessoas lá convivendo, e não quer batizar-se, passar pelas águas, você está dizendo que você não quer compromisso com Deus. Você quer continuar tendo amizade com o mundo. Como hoje muitos cristãos estão assim hoje. Dizem que são cristãos, mas têm amizade com o mundo. Não sobe. Biblicamente não sobe. Em Tiago está escrito que aquele que quiser ter amizade com o mundo se constitui inimigos de Deus. Está escrito. As pessoas se constituem inimigos de Deus porque querem ter amizade com o mundo. Então a pessoa que não se batiza, ela não quer ter amizade com Deus. Ela quer ser amiga do mundo, viver a vida dela. E Jesus depois vai para Nicodemos na segunda vez, que ele estava explicando, o cara não estava entendendo nada. Jesus diz o seguinte, vou dizer de novo, é necessário nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus, você não pode ver o reino de Deus e você não pode entrar no reino de Deus a segunda vez. Ver o reino de Deus é poder desfrutar do que a Bíblia, do que o Espírito Santo nos promove hoje. Entendeu? Essa que é a verdade. É isso que acontece hoje. Ok? Então, essa é a grande verdade. Nós precisamos entender isso. Primeiro, Jesus disse que Deus é Espírito e que Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade. Você usa o seu corpo, mas para adorar em Espírito você tem que buscar uma santidade, uma pureza, através do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Porque a nossa tendência, aqui não tem bom. Viu, irmã Jane? Viu, vó Simone? Viu, você que está assistindo pela rádio ou pelo... Aqui não tem bom. Nós todos somos tentados. Pastor, é papa, é bispo, é besta, é o que for. Todos somos tentados. Por isso que Jesus vem e diz o seguinte, ó. É bom que vocês andem no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar ligado nas coisas do céu, porque as coisas do céu são espirituais. Porque se você não anda no Espírito, você pode cair em tentação. Não foi o que Jesus falou? Claro. Não tem essa, gente. Aqui eu não posso dizer, eu sou um santo. Não. Eu peco sim também. E muitas vezes pensamentos. Tenho 4 olhos, ó. Enxergo bem, igual a Simone. A Simone tem 4 olhos. E ela enxerga bem também. Então eu peço sempre perdão a Deus. Senhor, me perdoa dos meus pecados, pensamentos. Senhor, o Senhor sabe, tem misericórdia, Pai. Por favor, me lava do sangue de Jesus. Temos esse privilégio. Não tem essa. Então, nós precisamos nascer da água e do Espírito, que é o novo nascimento, que é estar vivos em uma perfeita comunhão com o Pai. Perfeita comunhão com o Pai. O povo de Israel, eles foram escolhidos. Só é filho de Deus os judeus que aceitaram a Cristo. Os que aceitaram a Cristo. Esses são filhos de Deus. Por quê? Porque passaram pelo processo do sangue de Jesus. E não sei se você sabe que o povo judeu ainda continua esperando pelo Messias, que vai aparecer para Jerusalém, mas isso vai estar dentro da grande tribulação, né? É outro assunto que inclusive eu não vou entrar em detalhe agora, mas está lá, né? Você olhando aqui o Salmos 51, versículo 5,
Você vê o salmista dizendo o seguinte aqui. Olha o que ele diz aqui. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhecia. Porque nós temos, o maior problema que nós temos hoje, eu digo todos nós, e não é somente os que estão no mundo estão cegos, estão cauterizados. Estou dizendo nós que somos os cristãos e tal, é pentecostal. Nós temos que estarmos bem pendentes que a nossa carne ela é propensa ao pecado. A carne ela é propensa ao pecado. Por isso que quando se fala em fazer jejum, é para que você mortifique os desejos da sua carne por um período de tempo, como explica a Bíblia, e para você se aproximar um pouco mais de Deus através do Espírito, que é o seu Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Então você passa a ser um santificado aí. Mas a Bíblia não recomenda que você não fique muito tempo assim. Principalmente se está casado. Você tem os seus deveres conjugais. Tem os seus deveres familiares, enfim. Está entendendo como é que é o negócio? A Bíblia ela é muito explícita, ela é muito clara, ela é muito ampla. A Bíblia explica. Acontece que nós não gostamos, né? Não gostamos de ler esse livro, né? Se lê todo tipo de livro, mas ler esse aqui é difícil. Você vê a pessoa diz que olha, eu amo ler a Bíblia, é difícil. E é uma coisa importante. Então, o que acontece? O salmista ele diz isso, por quê? Porque nasceu, ele sabe que Adão e Eva, ele conhecia a história, né? Mosaica, está lá a história, ele sabe que Adão e Eva pecou. E até então Jesus não tinha vindo. Como nós temos o privilégio hoje de olhar para 2000 anos atrás e ver que Jesus morreu na cruz por nós. Para fazer o que ele tem feito através da sua morte. Restabelecer a comunhão nossa com o Pai, abrir a porta do céu e nos santificar através do sangue dele e nos fazer parte da família do céu, parte da família de Deus. É um sacrifício tremendo que Jesus fez. Né? Então vamos aqui, que mais? Mesmo sendo descendentes de Abraão, estavam retidos pela lei. Estavam reduzidos à escravidão por serem nascidos segundo a vontade de varão, como todos estávamos, até conhecer Jesus, segundo a vontade da carne e do sangue. Eles se vangloriavam, os judeus, você vai na palavra, você vai ver, que eles naquela época se vangloriavam, dizendo, nós somos descendentes de Abraão. Chegaram a falar isso para Jesus. Os judeus falaram isso para Jesus. Olha, nós somos descendentes do pai Abraão. Jesus veio mostrar que nós temos que sermos descendentes do Pai Deus, através de Jesus. Jesus estava aí para mostrar isso. E eles não aceitaram Jesus, porque Jesus não nasceu como eles queriam que nascesse, como estão esperando até hoje, que Jesus venha, nasça num palácio, seja um rei que destitua os governos e que... Jesus não veio para isso. E quando vir, não virá para isso. Quando ele vir, vai vir buscar a sua igreja. E quando ele voltar pela segunda vez, que ele não tocará também, aí ele vai tocar terra porque vai pisar no monte. Mas aí é para livrar o povo dele. Já é na grande tribulação. Então vocês prestem atenção que o povo judeu era um povo difícil. Eu tive em Israel, eu tive em Jerusalém, eu tive em Tel Aviv, eu tive em Jope, né? Eu tive em vários lugares. Então eu digo para vocês que eu tive um grande impacto quando eu pisei lá. Eu achava que era tudo diferente do nosso mundo aqui. É nada, é igual. Alguns são mais tradicionais, usam aquelas roupas, né, tal. Mas muitos não, a maioria não. As mulheres andam com roupinha curta, roupa apertada, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto que para entrar naqueles lugares, como no túmulo de Davi, lá em alguns lugares específicos, lá no Muro das Lamentações, as mulheres não entram sem manga comprida, mostrando a canela. Não entram. Eles têm roupas, naquele momento, para emprestar para as mulheres. Eu me lembro que eu fui. E as irmãs estavam bem vestidas, mas a roupa não era adequada para aquilo.
tinham que pôr roupa comprida de manga comprida. O homem tinha que pôr quepar na cabeça. É o que eu estava dizendo, o judeu usa aquilo na cabeça, querendo dizer que não existe nada mais em cima deles a não ser Deus. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer aquilo, aquele quepar. Aquilo é como se fosse que Deus está sobre eles. Aquele negocinho redondo. Aqui tem muito disso. A gente vê muito deles aqui. Então, meus queridos, o povo judeu, ele é um povo escolhido. Temos que amar? Sim. Temos que orar por eles? Sim. Porque a nossa paz depende de orarmos por eles. Também. Porque a nossa paz é Cristo. E aqueles que oram por Jerusalém, aqueles que amam Jerusalém, o povo de Israel, o povo judeu, Deus sempre tem uma bênção especial, porque é o povo dele. É o povo que é hoje odiado pelo mundo. A Rússia odeia, China odeia. Os países que são comunistas odeiam os judeus. Sabia disso? Tanto que na batalha do Amargedon vão cercar Israel para destruir. Isso aí na grande tribulação. É outro assunto. Mas vamos aqui. É sério, né? Vamos lá. Vamos aqui. Os judeus que creram passaram a pertencer a Cristo na condição de filhos de Abraão e herdeiros conforme a promessa, segundo a fé que o descendente revelou. Quer dizer, o povo judeu que aceita Jesus hoje, né? Além de serem descendentes de Abraão, eles passam a serem realmente filhos de Deus, por causa de Cristo, por causa do sangue de Jesus. Irmãos, tem muita gente vituperando, pisando, envergonhando o sangue de Cristo como cristão. Por isso que a Bíblia recomenda tantas coisas e o povo não entende. Não quero ser amigo do mundo não, porque se você quiser ser amigo do mundo, você vai se constituir inimigo de Deus. Quer dizer, Deus não aceita. Não é que nem hoje um homem casado tem uma amante. Não é a mesma coisa que hoje uma mulher casada tem um amante. Não é igual. Não, Deus não tem esse negócio, não. Não. Deus é exclusivista. O que é dele, acabou. É o que nem diz o outro. Ninguém tasca. Ninguém tasca. É meu. Não quero que ponha a mão. É exclusivo. Porque o sacrifício de Jesus não é uma coisinha qualquer não, gente. Não. E para entrar no céu também não é de qualquer jeito, como muitos estão pensando. É muito sério. Olha aqui, as regras e o padrão tá aqui, eu já falei. Quer saber como entrar no céu? Tá aqui. Só ler. E viver, né? Buscar viver. Então, aqueles judeus que aceitaram a Cristo, que foi depois que Jesus veio, no caso hoje, esses são filhos de Deus. Judeus, filhos de Deus. Porque Jesus foi que abriu a filiação do Pai na terra através do sangue dele. E tem uma coisa, Jesus nasceu com uma parte de geração do Pai. Quem gerou Jesus dentro da Maria foi o próprio Pai. É um negócio espetacular isso, é um negócio tão profundo, que muitos não entendem isso. Agora veja o que diz aqui Gálatas 3, 23 e o versículo 29 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados pelaquela fé que se havia de manifestar. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É o nosso caso. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Abraão é o pai da fé. O autor da fé, o que construiu a fé é Jesus. Mas para nós aqui na terra, o pai da fé é Abraão, porque ele creu em Deus. E todos que aceitam a Jesus passam a fazer parte disso. Imagina que privilégio. Então, antes que viesse a fé, porque Abraão creu em Deus. Você imagina Abraão crer em Deus? Abraão creu em Deus. Deus falou para ele: arruma tuas trouxas aí, meu. Trouxa mal de dizer. Eram muitas pessoas. Ele era um homem muito rico. Tinha muita gente, tinha gado, tinha
camelo, tinha cavalo, tinha empregados. Ele levantou a barraca dele e foi andando para onde Deus mandou. Não pensa que ele sabia para onde ele ia. Ele não sabia, não. Então, minha gente, o povo de Israel, eles são um povo privilegiado, mas nós somos privilegiados porque temos a Jesus e somos descendentes de Abraão. As promessas de Deus para Abraão foi espalhado sobre todos nós. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de quem? De Abraão. Se você é um abençoado, você é abençoado por duas coisas: por Abraão e pelo Senhor Jesus. Na terra, é pela descendência da bênção que Deus espalhou sobre o povo judeu. Aqui na Flórida tem muitos deles, nos Estados Unidos, de modo geral. O Silvio Santos é judeu. O Silvio Santos é judeu. O nome dele não é Silvio Santos. Eu já sei faz anos isso. Por isso que é um homem abençoado. E ele abençoa muita gente. Só precisa aceitar Jesus, vai para o céu, né? Porque parece que a família dele é cristã. Não tenho certeza como é que tá, porque eu não sei mais da história deles lá. Agora, os judeus reputavam que a herança decorria da lei. Porém, o apóstolo Paulo demonstra que a herança decorre da promessa sendo alcançado pela fé revelada. Quando o descendente chegou na plenitude dos tempos, sendo que ele tinha a promessa, resgatou os judeus para que eles recebessem a promessa do Espírito, que é o penhor da herança. Lembra lá do Pentecostes? Quando o Espírito Santo lá se moveu, completou tudo. De lá para cá é o que nós estamos vivendo hoje. É o mover do Espírito Santo. Porque Jesus estava como homem, corpo, e ele não podia se locomover como é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos os lados, de uma só vez. Jesus não podia estar. Naquela época, hoje não. Não, hoje o Senhor, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Mas naquela época, como homem, ele não podia estar. Mas quando o Espírito Santo se moveu, que é o que se move hoje, e é aquele que faz com que os cristãos demonstrem uma vida espiritual, é o Espírito Santo, através do dom do Espírito. Amor, temperança, longanimidade, misericórdia, dom de fé. É o Espírito Santo. Então nós pensamos muitas coisas e às vezes não é o que nós pensamos. Nós temos que olhar aqui na Bíblia. O reino de Deus é exatamente isso. Foi o que Jesus veio mostrar. Jesus nos usou de amor, de misericórdia, de compaixão. Lógico, isso é o reino de Deus. Naquele tempo não existia. O que existia era olho por olho e dente por dente. Se pecou, morre. Não era assim? Não tinha misericórdia. E Jesus veio e demonstrou isso com aquela mulher que foi pega no ato do adultério, que ela deveria morrer pela lei de Moisés. E era mesmo. Agora, veja o que diz aqui Gálatas 3, 18 e 19. Está aí, ó. Gálatas 3, 18 e 19 diz assim: porque a herança provém da lei, já que provém da promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Deus deu uma promessa gratuita. Logo, para que a lei era para pôr freio no povo. Tinha regras ali na lei. Tinha que matar sempre um animal de ano em ano. Lembra disso? Está lá na Bíblia. Foi ordenada por causa das transgressões. Então está aí, ó. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A lei ela estava posta para que o homem não extrapolasse, mas sempre extrapolava, e Deus exigia que fizesse sacrifícios de animais. Lembra que era para perdoar os pecados por um ano? Mas o sacrifício de Jesus, ele é permanente. Ele tem vigor até o dia de hoje.
Você erra, você peca, você vai diante do Senhor e diz: Senhor, Pai, eu pequei, eu errei, Pai. Por favor, tem misericórdia. Me lava no sangue do teu filho. Sacrifício, que está vivo até hoje. Por isso que nem todo mundo é filho de Deus. Porque se não obedecemos as regras e o padrão que está estabelecido, não sobe. Não sobe. Essa que é a verdade. É muito sério isso. Ok? Eu botei ali na foto atrás de mim, né, o Muro das Lamentações. Muita gente, eu fui ali já. Povo, mão para cima aí da foto, adorando a Deus, né? Agora, da mesma forma que Cristo resgatou os judeus, também resgatou os gentios. Visto que a promessa dada a Abraão diz do descendente e de todas as famílias da terra. Para alcançar a bênção de Abraão, basta qualquer homem crer em Cristo conforme Abraão creu na promessa. Temos que crer. Esse crer não é acreditar, esse crer é pôr em prática o que você diz que crê. É buscar viver. Que não é muito fácil, porém não é impossível. Porque aquele que ama, se dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E Ele não deu um anjo, um querubim, um serafim, não. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu Jesus por você, por mim, deu por nós. Então, nós temos que entender que para ser filho de Deus, não importa quem você seja, a sua nacionalidade, a sua origem, o que importa é que você creia e receba Jesus como teu único e suficiente Salvador, para que você possa fazer parte da família de Deus. Precisa viver segundo o que Ele determinou para nós. E para terminarmos aqui, para que a bênção está em Gálatas 3,14, diz assim, 3,14 de Gálatas, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Abraão recebeu a voz de Deus, creu e seguiu. Depois, Jesus apareceu na terra, mostrou que era o reino e disse: agora o Espírito Santo é que vai continuar a obra. Através dos dons que Ele tem. Que Ele dá. Eu já dei um estudo bíblico sobre aqui os dons do Espírito Santo, se eu não me engano. E eu já falei que tem muito crente basado no Espírito Santo que não sabe nem que dom tem. É verdade. Dom é um presente de Deus. E tem muitos que não sabem. Só quer saber da língua estranha. Não, mas tem mais coisas aí. Que se você olhar no Pentecostes, você vai ver que não foi só língua estranha, não. Todos os milagres, tudo que aconteceu, foi através dos dons do Espírito Santo, que foi dado para eles. E hoje nós nos prendemos em alguns lugares, que também em outros nem usam mais nem a língua estranha, porque só fala a língua estranha quem está cheio de Espírito, apesar que a língua estranha está da língua que está em você. Por isso, às vezes, tem que ser renovado quando está muito frio na fé. Não é assim? Mas nós precisamos entender que o povo judeu que não aceitou a Cristo, eles não são filhos de Deus. São o povo escolhido. Mas o judeu que aceitou a Jesus é nosso irmão e é parte da família de Deus. E sobe também no arrebatamento. Os que aceitaram Jesus. Está vendo como é que é o negócio? Tá bom então, meus irmãos? Maravilha? Bom, hoje é sexta-feira. Né? Estamos chegando aqui ao final da nossa programação. Aí, sábado e domingo, a rádio está sempre no ar. Porém, com as músicas, como você já sabe, tocamos 13 idiomas em hinos. E você é o nosso convidado para estar desfrutando da sua Rádio Alvo Internacional. Vamos orar, agradecer a Deus. E depois sair um pouco do ar. Se você quiser escutar a rádio, mesmo que você esteja aqui pela fanpage, você vai naquela partezinha aqui embaixo da mesa, da capa, Saiba Mais, né? Está escrito aí Saiba Mais no seu Face, até em azul. Você clica automaticamente, você já vai para a página do site da rádio, vai direto. Aí você continua escutando a rádio. Tá certo? Mesmo que eu feche aqui, que nem eu vou fechar, a rádio continua. Aí você vai ali na fanpage mesmo, onde você está, embaixo daquela mesa bonita, bem no canto da mão direita, está em azul, Saiba Mais.
Clica aí, automaticamente já vai abrir já também a página da rádio. Você vai naquela setinha que está piscando, clica e você vai estar ouvindo a rádio. E ouve a música e fica escutando a Rádio Alfa, tá bom? Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E nós dizemos que nós não podemos viver sem o Senhor, Pai. Não podemos. Por isso nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra com o teu sangue. E que nós venhamos ser filhos, não somente filhos, mas filhos obedientes, filhos que te agradem a ti, Senhor. Abençoa meus irmãos que estão vendo pela rádio, outros que estão vendo pela fanpage, e aqueles que vão ver pelo YouTube. Bendiga-los, bendiga-os. Fala com cada um de nós segundo a tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, por essa semana, e abençoa o nosso final de semana. Nós te damos graças por tudo, ó Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.